Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Fico feliz por tê-los aqui na véspera de um feriado, gente, né? Acho que a gente tem que aproveitar, né, a oportunidade para a gente poder, né, dar andamento aí no nosso programa aí de trabalho. Hoje nós vamos estar na parte 3 da formulação estratégica. Lembra lá daquela estrutura? Primeira parte entra a caracterização do negócio, a segunda parte, análise estratégica, e agora a gente entra na parte 3, que é a formulação estratégica, né? Essa formulação estratégica, ela vai trabalhar os objetivos, as estratégias e as diretrizes baseado no que vocês definiram como, a partir do momento que vocês caracterizaram o negócio, né, a partir daquela caracterização do negócio, né, vem a análise estratégica, que vem do ambiente, da matriz SWOT, e a partir dessa análise que nós, na aula passada, nós vimos sobre a questão do ambiente, né, vocês conseguiram fazer a matriz SWOT, avaliar a pontuação, e hoje, baseado no negócio, na parte da matriz SWOT, nós vamos definir os objetivos, estratégias de diretriz e definir para as ações. Aí a gente... O que seria isso, né? Essa parte. O que está essa formulação estratégica? De onde que ela vem? De onde que eu consigo dar o direcionamento estratégico? A partir do momento que eu consigo definir o negócio, deixar clara a missão, a visão, os valores, os fatores-chave de sucesso, analisar o ambiente interno, o que a empresa tem de pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, e a partir desse contexto a gente vem para pontos fortes e pontos fracos, que é a empresa, os fatores internos da empresa, valores pessoais dos principais implementadores, e as ameaças e as oportunidades, que está ligado aos fatores externos, e as expectativas do negócio, que é a visão que vocês estabeleceram. Em cima disso a gente vai montar agora a estratégia. Está claro para vocês o entendimento de como que é o andamento, a estrutura, o modelinho? Está ficando claro para vocês onde nós vamos chegar com o planejamento? E aí, em cima disso, o que vem a ser os objetivos, estratégias e diretrizes? Lembra que lá na caracterização do negócio, lá no início, quando a gente estava falando da missão, da visão, dos valores, nós falamos dos objetivos estratégicos. E a partir desses objetivos estratégicos e a partir daquelas análises, a gente define, reforça aqui aqueles objetivos que vocês traçaram lá no início. Aqui tem um exemplo, né? Eu deixei um exemplo aqui. O que são esses objetivos para os próximos 5 anos? Os objetivos, eles precisam ser claros, né? Vocês já ouviram falar do SMART, né? Ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, alcançável, né? E eles precisam estar claro para você e para todas as pessoas envolvidas na empresa. Então, aqui a gente já colocou a dimensão dos próximos 5 anos. O que a empresa almeja? A empresa almeja ser referência em desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e complementares na região de atuação. O que é ser essa referência, né, nos próximos 5 anos? Como construir essa referência? A partir daquela caracterização do negócio, das vantagens competitivas que vocês colocaram aí, né, do diferencial. Oi, boa noite, tudo bem? Aí você é Hugo. O Hugo. É a primeira vez, né, Hugo? Sim, na minha aqui agora é. Ah, tá. Qual empresa que você é? Com o Elt. Junto com o Elt. O Elt não veio hoje, né? Todo mundo virado pra lá, acho que aqui também, né? Colocou. Colocamos aqui, Hugo. Vai ficar melhor ali o projetor. Obrigado. Hugo, para você que está chegando agora, nós estamos agora na parte 3 do planejamento estratégico, né, na parte da formulação estratégica. Já passamos pela caracterização do negócio. Oi, Cássio. Kleber? É Kleber. É conceito. Às vezes eu troco os nomes. Melhorada, você viu? Ali, ó. Aqui, ó. Porque você não é o Marcelo, não?
A gente pode virar aqui, ó. Não, eu sou vesgo, não posso ficar mais. Kleber, então eu Ô Kleber, caso onde que tem caso? Ô Kleber, aí o ar aqui tá desligado, né? Mas aí tá bom Ali pra não, vocês. ele não funciona. Tá bom pra vocês aí o ar? Ó, quando fechar aqui a porta já fica melhor. É, vamos encostar a porta aí que facilita. Tudo bem? Tá bom. Então nós estamos aqui, né, dando andamento na terceira parte aí do planejamento, eu estava falando aí com. Aí vem a parte desses objetivos que devem ser bem específicos, atingíveis, mensuráveis. Não adianta você colocar coisas que não é possível de ser alcançado. Então é importante, né, isso está bem analisado de acordo com a realidade do que nós vimos a partir das capacitações internas da empresa, dos pontos fortes, dos pontos fracos que a empresa precisa desenvolver, das ameaças e das oportunidades. A gente estabelece esses objetivos. Aqui, ser referência em desenvolvimento de projetos arquitetônicos complementares na região de atuação, priorizar o atendimento ao cliente visando a sua satisfação, né? Implementar o plano de marketing e venda de forma eficiente e eficaz e estruturar e capacitar uma equipe própria. Esses aqui são exemplos de objetivo estratégico de uma empresa aí para os próximos 5 anos no segmento de vocês. E quais são essas estratégias e diretrizes? Ou seja, quais são as premissas, os caminhos a serem seguidos? Quando a gente estabelece os objetivos, a gente está dizendo o que a empresa quer ser, o que ela busca, o que ela deseja realizar. E como estratégia diretrizes são os pontos básicos, né, as premissas para que esses objetivos sejam alcançados. O que seriam essas diretrizes? Executar os projetos previstos e contratados com eficiência e eficácia. Olha, ele está correlacionado aos objetivos que, né, priorizar esse atendimento ao cliente visando a sua satisfação. Então, como diretriz, executar os projetos previstos e contratados com eficiência e eficácia, aumentar a rede de relacionamento, né, para você alcançar esses objetivos, network, e aumentar o faturamento em 50% com lucratividade. Aqui, por exemplo, falta às vezes especificar, por exemplo, com lucratividade, né, quanto que eu quero estabelecer como a margem ali de lucratividade. Você pode colocar aqui, vocês devem ter visto lá na parte financeira, a margem de contribuição, vocês chegaram a fazer demonstrativo de resultado lá, parte do financeiro? Não, né? Depois a gente precisa falar disso na parte de orçamento, que está relacionada aqui no planejamento. Mas aqui ela especificou que ela quer aumentar o faturamento. Lembra quando nós falamos lá da caracterização do negócio, eu falei de vocês levantarem o histórico do faturamento, aqueles dados que estão lá no material de vocês? Então, aquilo lá vai ser a base para a gente olhar se essa empresa quer aumentar em 50%, você pega quanto que eu estou faturando quanto que eu vou fechar em 2023 de faturamento. Então, essa empresa, ela almeja aumentar 50%. É um crescimento bem ousado. E aí, ainda com lucratividade. Aí, a partir do resultado, qual lucratividade você tem? A partir daí, você tem claro o que seria essas diretrizes e esses objetivos aí. Então, nós vamos, né, depois no material que eu enviei para vocês, nós vamos definir esses objetivos, reforçar aquilo que vocês já fizeram lá atrás, lá no primeiro dia, no segundo dia que a gente falou lá da caracterização do negócio. Nesses objetivos a gente vai definir, especificando de acordo com a realidade. Um dos pontos que a gente vai estar depois lá na parte do comercial também é dimensionando a capacidade que a empresa tem de atender, porque nós que vendemos serviços, nós temos uma capacidade baseada no número de pessoas que faz a parte de produção. A hora que a gente for olhar ali a parte organizacional de vocês, a gente vai dimensionar a capacidade produtiva de vocês e trabalhar isso. Isso aqui é um exemplo, né? Mas pode ser exemplos de objetivos que vocês podem estabelecer para a empresa de vocês, certo? Esses exemplos. Depois eu vou mostrar para vocês um outro exemplo do material para vocês terem mais claro aí os pontos, ok? A partir daí, nós precisamos montar uma planilha financeira, a capacidade produtiva de vocês, porque como é que eu vou dimensionar um crescimento de 50%, por exemplo, se
eu não tenho esse histórico, ou como é que está meu histórico do ano de 2023 ou dos últimos 24 meses. Então você vai pegar o seu histórico, a gente precisa ter essa apuração aí para ver o que são esses números que você tem e definir, né, essa projeção de faturamento, essa base de faturamento, como é que eu vou trabalhar projetos de pequeno porte e de grande porte. O que eu chamo de projeto de pequeno porte, o que eu chamo de projeto de médio porte, né? Isso eu vou voltar a falar com vocês lá na parte comercial, na semana que vem, que a gente vai entrar na parte do comercial, aí a gente precisa especificar. Então, dentro daquele objetivo estratégico, daquelas diretrizes, nós precisamos estar bem claro o que seria essa projeção de faturamento, fazer um demonstrativo para a gente fazer essa projeção e trabalhar essa capacidade produtiva. Por exemplo, eu tenho quantas pessoas dentro da minha empresa que elabora, que executa um projeto? É 2, é 3, né, lá dentro da estrutura. Se são 3 pessoas produzindo, desenvolvendo o projeto, qual o tempo médio que eu gasto? A gente precisa fazer esse dimensionamento para a gente saber quanto tempo eu gasto para fechar um contrato, quanto tempo eu levo para fazer. Depois eu tenho lá no fluxograma um modelinho que a gente especifica as etapas, tá? Vou entrar com vocês nessa parte, no detalhamento disso lá no desdobramento das ações com vocês, tá? Mostra todas as etapas, desde o momento em que você faz o fechamento do contrato, até o momento que você faz aquele briefing inicial com o cliente, depois faz as etapas entregues até você fechar isso. Então isso nós precisamos ter uma noção do tempo que isso gasta, dimensionar isso para que você consiga dimensionar essa capacidade produtiva para você ver se você realmente consegue aumentar aquele 50% que você está prevendo. E aí em cima disso a gente começa, oi Ed, tudo bem? Tá joia? Para você conseguir ter essa visão clara dos números, porque, gente, planejamento, a gente trabalha toda essa questão conceitual, de pontos e tudo. O pessoal hoje está sentando e mudou a disposição. Aqui? Fica à vontade, pode virar essa mesa aí. Pode virar. Vou ficar na sua frente aqui no projetor. Ali, tá aqui. Aí no calor, daí não tá bonito, mas você vai pegar um calor aí do projetor. Assim. Parece que você está mais bonita hoje. Faz uma festa depois? Não, tem que dar aula para vocês. Meus alunos merecem. Meus alunos merecem. Eu sempre gosto de atender clientes pensando na forma, a gente tem que ir bem, né? Nós vendemos nossa imagem, né? Vocês vendem, né? Então a gente precisa estar... A gente tá ruim de vender imagem. Também. Mas nessa vez agora todo mundo... Véspera de... Mas tá tudo suado, né? Ela acabou de tomar um banho, passou de perfume francês. Bom, então a gente estava aqui, você que chegou agora, nós estamos na parte 3, na formulação estratégica, no momento da formação dos objetivos, das estratégias, das diretrizes. Então a gente acabou de falar aqui dos objetivos e das diretrizes, e agora a gente está falando de um ponto fundamental lá nos objetivos estratégicos, que é a projeção do faturamento, porque todo esse trabalho que a gente pensa em crescimento, em melhorar o faturamento, em melhorar a lucratividade, melhorar o nível de atendimento, melhorar a network, melhorar o processo comercial. Então isso são alguns exemplos de objetivos. E o ponto mais tangível do nosso planejamento ele cai lá na parte financeira, gente. Assim, todo o trabalho que a gente faz, aquelas análises que a gente desenvolve, todas elas, aonde que a gente tem os maiores pontos os KPIs, os pontos, os indicadores do planejamento, o resultado cai no financeiro, que depois eu vou falar um pouco dessa parte orçamentária, que é muito importante para nós, e vocês terem clareza de onde vocês querem chegar. E aí, oi, tudo bem, Nara? Tudo jóia? Nara, pessoal à disposição, você vai... Não te cabe bem não, né? Vem com o meu cabelo aqui. A gente mudou hoje a disposição. Você não quer pegar uma mesinha de apoio para você, Nara? Então
talvez você senta ali, ó, da frente aí do João Paulo, não é melhor para você ficar mais confortável? Tá bom. Aí, se você quiser chegar para lá, fica à vontade. O ar tá bom para nós, para vocês aí, gente? Tá bom, tá ótimo. Tá mais concentrado para lá, tá vendo? Vem aqui, tá bom. Tá. Bom, aí, dentro daquela visão dos pontos, dos objetivos aqui da questão do faturamento, é importante a gente também definir, para eu atingir aquele faturamento, qual que é a abrangência que eu vou atuar. É dentro de Uberlândia, região, lembra que lá nós falamos do faturamento, se eu quero aumentar 50%, né? Aí, com lucratividade, eu preciso definir onde eu vou atuar, né? Vai ser Uberlândia, região, a nível regional, nacional, ou, né? Qual vai ser essa abrangência? Os pontos a serem analisados. Se eu vou abrir outras regiões. A economia da cidade, a perspectiva de novos investimentos, renda, perfil, comportamento da cidade. Se eu quero abrir, né? Vou para a região aí do Uberaba, quero atender também, ter uma unidade de atendimento lá. E aí eu preciso entender como é que é o comportamento dessa região lá, entender essas perspectivas, porque muda muito. Por exemplo, eu já atendi algumas consultoras, empresas lá em Uberaba, por exemplo, já fiz até planejamento lá para elas. É bem diferente quando a gente vê a forma, o movimento, o ritmo que a cidade cresce, o plano diretor, varia isso de cidade para cidade. Então é muito importante você ter esse conhecimento da economia da cidade, as perspectivas, como é que está as projeções aí de expansão e investimentos da cidade. E essa caracterização do público-alvo, para quem eu quero definir quem é o meu público, para quem eu vou vender, né? Aí vem a questão aí do grupo, estou aqui sugerindo, por exemplo, 2 grupos. O grupo 1, investidores com capital disponível para investimento no segmento da construção civil, voltado para empreendimentos comerciais e ou residenciais para venda ou locação. Então é importante. Esse aqui pode ser um perfil de cliente. E o grupo 2, pessoas com necessidade de moradia, desejo de construir casas em condomínios fechados, de médio e alto padrão, desejo de comprar apartamentos ou casas. Aqui dá pra gente abrir vários nichos de mercados. E é muito importante a gente definir com clareza, porque para dar sustentação do que eu estou propondo lá no objetivo estratégico de crescer o faturamento em 50%, eu preciso definir onde eu vou atuar, e conhecer essa estrutura e definir esses públicos-alvos para que eu consiga ter clareza se realmente eu consigo sustentar aquele objetivo estratégico de crescimento de 50%. Por isso que a gente fala do SMART, que ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, atingível, né? E ela tem que ser tangível. Então, para que você consiga, a gente precisa, no plano de ação nosso, principalmente na parte lá dentro do comercial, no roteiro que eu vou estabelecer com vocês, nós vamos trabalhar toda essa parte desse direcionamento. E principalmente o dimensionamento de capacidade. Não adianta eu falar que eu quero crescer 50% se eu pensar que com a mesma estrutura que eu tenho, eu consigo atingir isso. Nós precisamos fazer esse dimensionamento da capacidade e a gente estratificar isso por ano, depois, dentro do ano, trabalhar isso por trimestre, mensal e até por dia. Depois a gente vê lá como é que faz o funil de vendas, todo esse processo comercial. E esse é um trabalho, gente, que a gente sabe que precisa fazer, mas às vezes a gente, no dia a dia, corre, que a gente faz todas as funções dentro da nossa empresa, a gente acaba não trabalhando essa sistemática comercial e a gente acaba ficando refém do que aparece pra gente. E eu vou falar bastante disso lá na parte do momento da parte do comercial, né? E eu acredito também, se vocês tiverem acordado o curso do Botelho, ele vai também focar nesse ponto aí com vocês, tá? Mas dentro dessa questão aí, a partir do momento que você atua nesse mercado, aí você faz todo esse dimensionamento do tamanho desse mercado, algumas análises aí. Aqui são dados que eu acho que eu peguei até de pesquisas nossas e tudo. Então eu preciso, além de analisar a questão da cidade, da região que eu vou atuar, do público-alvo, eu preciso fazer uma análise desse mercado potencial, mercado disponível e fatia de mercado, para ver se realmente a consistência, o mercado que eu delimitei para atuar,
qual que é a população, o nível socioeconômico. Então a gente precisa ter alguns dados que nos ajudam. Isso aqui a gente pode buscar em dados secundários que nos ajudam a ter uma visão do perfil do mercado, né? Aqui acho que é dados de pesquisas que a gente fez aqui, por exemplo, aqui que eu coloco, por exemplo, qual que é a população, a quantidade de domicílios, qual que é a quantidade de pessoas por domicílios, para a gente entender um pouco do mercado. O que tem, por exemplo, a casa pronta, apartamento, terreno. Isso são pontos que a gente precisa ter em mente, analisando para ver como é que está a caracterização do mercado de atuação da cidade de Berlândia ou das cidades que vocês escolherem para atuar. Ok? Isso aí foi dados, fonte, Portal Brasil, aquela ali foi pesquisa que a gente fez lá em 2010. Caso como é que seria a preferência por tipo de imóvel que pretende adquirir, dados de pesquisa que a gente falou. Bom, então, em termos dos objetivos, vocês conseguem visualizar quais são esses objetivos macro do negócio de vocês? Normalmente, entra bem numa questão, pode ser de estrutura, pode ser na parte comercial, pode ser na parte organizacional da empresa, pode ser na parte de marketing, em todas as áreas. É por isso que lá no formulário de vocês que eu vou mostrar, eu separei as áreas, né? Na parte estratégica, na parte comercial, na parte de marketing, cada uma das áreas para vocês estabelecerem os objetivos. E aí dentro, né, lá dos objetivos, o que seria o foco de vocês? Eu quero trabalhar projetos com valor agregado, né? Por exemplo, vocês têm um indicador que vocês trabalham aí em projeto, que é a questão do metro quadrado, não é isso? Que vocês cobram por metro, não é isso? E aí, quando a gente dimensiona um pequeno projeto, e um projeto de pequeno porte, um projeto de médio porte, um projeto de grande porte, eu quero priorizar. E se eu tenho uma capacidade de entrega, de produção limitada, se eu quero aumentar em 50%, eu preciso ver que nicho eu vou trabalhar projetos com valor agregado maior, né? Eu vou trabalhar projetos que me dêem uma boa margem de lucratividade. O que eu vou estabelecer como margem de lucratividade? E a sinergia com o foco de atuação. Acho que foi você, Elton, que falou, às vezes eu me perco na questão do foco. Então, o que a gente precisa ver? Às vezes eu não consigo atender todos os tipos de projetos, né? Seja ele comercial, residencial. Aí o residencial se divide em vários tipos, tem o horizontal, condomínio, Minha Casa Minha Vida, tem vários nichos nessa questão. E aí você, estabelecendo essas diretrizes, você fecha o seu foco. Eu quero trabalhar com projetos de um valor agregado, de tanto valor por metro quadrado acima de tal, né? Quero trabalhar projetos que me dêem uma margem de lucratividade. Por exemplo, o que é a margem de lucratividade? Eu posso trabalhar ela um lucro líquido, como eu posso trabalhar com aonde que eu tiro ali a comissão, se eu pagar a comissão de parceiros, eu posso tirar ali e trabalhar ela com um projeto que me dá uma lucratividade maior. Por exemplo, nós que trabalhamos com serviços, a gente consegue às vezes fazer uma gestão mais otimizada do nosso escritório e consegue trabalhar, às vezes, com uma lucratividade bem melhor. Às vezes, você tem que ver o custo disso, como que está o seu resultado lá no DRE, para que você possa estabelecer isso aqui também como uma premissa. Eu vou mostrar para vocês, nós vamos escrever isso lá no mapa estratégico, que depois que eu fechar essa parte conceitual, nós vamos lá para a parte dos exercícios. E a sinergia com foco de atuação. O que é essa sinergia, gente? Às vezes, eu tenho uma expertise, todo o meu histórico, eu desenvolvi projetos voltados para edifícios verticais. E, de repente, eu quero ir para casas em condomínio. Talvez eu ainda não tenha essa expertise. Então, eu preciso ver aquilo que eu tenho de diferencial, de melhor, que eu tenho facilidade, que eu tenho know-how, que eu tenho experiência, ou eu vou entrar em novas áreas.
Então é importante vocês verem que de repente assim eu quero atuar em todos os segmentos, nichos de mercado, e às vezes eu não crio uma identidade, uma referência e acabo me perdendo. Então essa questão do foco é muito importante que vocês estabeleçam, além dos nichos de mercados, o que eu só quero correr atrás de projetos onde me dê valor agregado maior, uma margem de lucratividade e sinergia com foco. Esse é um exemplo que eu estou dando para a gente definir foco. Isso não quer dizer que eu não vá atender outros que bateram minha porta. Posso até atender, mas eu vou priorizar projetos que tenha valor agregado com margem de lucratividade acima de tal e que tenha alinhamento da área de minha atuação, ok? Isso é muito importante vocês definirem, porque senão a gente começa a atuar em todos os segmentos, em todos os mercados, em todos os nichos, e a gente acaba perdendo a nossa identidade. Aí entra outras pessoas que têm mais expertise naquela área, e você é mais um, e você não cria uma referência. Agora não, daqui a pouco. Aí, compreendem isso aqui, gente? Como que vocês podem definir esse foco de atuação de vocês? A partir do histórico que vocês têm. Aí é importante a gente ter uma avaliação financeira do negócio, como é que está a situação de vocês, né? Quanto que você faturou, quanto que você pagou as despesas e sobrou lá embaixo. Então, você tendo essa visão, você pode fazer esse mesmo raciocínio por projeto. Cada projeto você vê, bom, eu cobrei tanto esse projeto, pagando a comissão, pagando toda a hora do profissional, mas os custos que eu tenho dentro da empresa, o custo fixo e tudo, quanto que sobrou para mim? Então, em cima disso, dessa análise que você faz, de cada projeto que você fechou e no consolidado, você tem essa visão financeira e gerencial do seu negócio. É muito importante essas análises. Não sei se vocês têm feito esse tipo de análise, como é que é isso? Porque para a gente ter esses indicadores financeiros que a gente vai falar depois lá no mapa, ok? E essa questão com a sinergia também é a sua capacidade que você tem e know-how para desenvolver determinados tipos. A partir daí, você fecha as suas estratégias. O que é primeiro nós falamos o que, né? As diretrizes para você definir o foco, e agora aqui a gente está falando como. Isso na visão macro, ainda não estou descendo para o plano de ação operacional. Isso aqui, porque a partir do momento que você define essas diretrizes, aí essas regras, é como se fossem as regras para dar o direcionamento do que você vai investir no comercial, como você vai investir na sua área de projetos, desenvolvimento, como você vai investir na área financeira, como você vai trabalhar as ações em cada uma das áreas. Aí, a partir daí, essas estratégias, só existem, gente, 4 caminhos para você desenvolver comercialmente. Tudo que vocês pensarem em termos de caminhos para a parte de expandir o negócio, crescimento, existe essa matriz, que ela é mercado atual. Eu já coloquei ela na linguagem de vocês, porque lá, se vocês verem lá na parte do marketing, ele vai trabalhar. É produto atual, mercado atual. Produto atual com mercado atual. Aqui seria mercado, novos mercados. Mercado atual com produtos atuais, novos produtos e mercados novos. Esses 4 caminhos aqui é o que a gente encontra para a gente poder desenvolver e crescer. Esse aqui é o caminho mais rápido, esse primeiro quadrante aqui, que você pega o que você tem de produto atual, o seu portfólio. O que você vende? Projetos. Você pega o que você vende hoje, projetos. No mercado, eu quero continuar trabalhando com o mesmo portfólio que eu tenho, no mercado que eu já atuo, que é Uberlândia. Aí, nós chamamos da estratégia de penetração de mercado. É o caminho mais rápido que a gente tem para crescer. É o mais fácil. Eu não vou incrementar nada. Eu vou pegar o que eu já vendo hoje e continuar atuando em Uberlândia. Porque já é um mercado, uma praça que eu já conheço, e os produtos que eu desenvolvo eu já conheço, certo? Esse é o caminho mais rápido da gente conseguir e mais fácil. É o que a gente chama de penetração de mercado. Então, mercado atual, produtos atuais.
A estratégia chama penetração de mercado. Esse é o caminho mais curto que a gente tem e mais possível de eu alcançar e manter o faturamento que eu tenho hoje. Como é que eu faço? Então, seria uma prospecção intensiva, cumprimento de cronograma de captação de novos projetos, seguindo as projeções de acordo com a capacidade da empresa. Então, eu dimensionei quanto que eu consigo entregar. Monto a minha meta de vendas. A partir daí, vou vender para quem já conhece o meu cliente atual. Por exemplo, de repente eu tenho clientes que trabalham verticais, que é construtores. Então, esses construtores vão demandar novos projetos. Então, ele já conhece o meu trabalho, eu vou tentar vender mais projetos para ele. Então, o raciocínio é esse, dessa estratégia de penetração. Então, esse é o primeiro caminho que a gente tem que cuidar. Quem já me conhece, é muito mais fácil eu vender um serviço para quem já me conhece do que eu tentar vender para quem eu não conheço, concorda? Então, o primeiro caminho estratégico que a gente usa para manter o nosso faturamento ou crescer é esse. E ele tem muito dever de casa. Às vezes a gente acha que a nossa capacidade esgotou. Não. É porque quando você começa a desenvolver o seu trabalho, a enxergar as oportunidades, você percebe que você tem um universo muito grande aonde você já atua. O problema é que às vezes a gente quer sempre abrir novos clientes e esquece de cuidar de quem já nos conhece bem e que pode ter recompra. O caso de vocês, por exemplo, às vezes o cliente vai fazer um projeto e ele não vai demandar outro se for o consumidor final, mas se for o empresário da construção, né, dependendo dos segmentos e nichos que você estabelecer, ele tem potencial de recompra. Então você precisa analisar o comportamento de compra desse mercado e ver como que é a frequência com que ele pode vir a realizar. Ele, sendo bem atendido, ele pode multiplicar em novos projetos, se ele demandar, como ele pode indicar outros. E o trabalho de vocês, gente, ele é por indicação. O tempo todo, quem fez o projeto com vocês fica satisfeito, ele indica para outros clientes. É o caminho mais rápido e o mais efetivo e que a gente tem que cuidar e preservar. Vocês podem fazer uma análise de todos os projetos que vocês têm, que vocês fizeram agora em 2023. Quantos vieram de novos clientes e como eles vieram e como eles chegaram até vocês. Uberlândia, nossa cidade, ela é uma cidade de indicação. Por mais que a gente tenha hoje, né, quase 1 milhão de habitantes, mas eu falo isso porque a minha empresa hoje, ela sobrevive com indicação. O tempo todo, eu vou falar para vocês que 90% do que eu fecho, mais que 90%, praticamente uns 95% hoje do faturamento da minha empresa vem de indicação ou de clientes que já conhecem o nosso trabalho. Porque nós temos uma capacidade pequena, eu não tenho uma capacidade grande, minha estrutura ela não é grande, então eu não consigo, não adianta eu fazer um trabalho que eu não vou conseguir entregar. Então a nossa estrutura, de acordo com ela sobrevive com a estratégia de mercado atual e no máximo o que eu faço é desenvolver novos produtos. Então onde que eu consigo crescer mais? Aqui no mercado atual, com os produtos atuais que eu tenho, mas desenvolvendo novas ferramentas, novas metodologias, novos produtos que a gente abre nesse sentido. Então, aí voltando aqui no raciocínio aqui de produtos atuais com o mercado atual. Quando eu pego os produtos e vou para um mercado novo, eu vou fazer o quê? Se eu pego um produto que eu já tenho e levo para outra cidade, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu pego o mesmo que eu tenho, estou indo para um mercado novo. Eu estou fazendo chama desenvolvimento de mercado. Porque eu estou pegando aquilo ali e estou indo para Uberaba, por exemplo. Eu estou indo para desenvolver nova praça, nova cidade. Então, chama desenvolvimento de mercado. Quando eu pego o produto que eu já tenho e levo para uma nova região, chama estratégia de desenvolvimento de mercado. Quando eu pego o produto novo e desenvolvo um novo produto para aonde eu já atuo, eu estou falando de desenvolvimento de produto. Eu pego aquele cliente que já compra o produto lá, por exemplo, projeto arquitetônico, e agora eu vou fazer os projetos complementares. O que eu fiz? Eu incrementei novos produtos para o mercado
mercado que eu já atuo. O que eu fiz? Eu estou desenvolvendo produtos. Então a gente chama de estratégia de desenvolvimento de produto. E quando eu entro com um produto novo, no mercado novo, completamente novo, eu vou entrar aqui, por exemplo, vou entrar para o mercado de construção. Então eu estou em produto novo e em novas praças. Aí eu chamo de estratégia de diversificação. Então, esses 4 caminhos. Penetração de mercado, produto atual, mercado atual. Desenvolvimento de produto, mercado novo, produto atual. Desenvolvimento de mercado, eu levo o meu produto no mercado novo. E aqui, tudo novo, mercado novo, produto novo. Então, esses 4 caminhos. Então, eu quero que vocês entendam assim, esse resumindo, esses 4 quadrantes, que é o que eu tenho para crescer hoje. Em cima disso, eu vou traçar como eu vou crescer os meus 50% com lucratividade dentro daquele foco. Então, a gente falou o que, como, que são as estratégias e o foco. Isso precisa ficar claro para a gente, lá no comercial, a gente descrever isso. Consegue internalizar agora o raciocínio? Que isso a gente já está pensando lá no comercial, mas isso reflete no financeiro, reflete na capacidade de produção de vocês. Ok? Isso no macro. E aí vem agora, os planos de ação. A partir do momento que eu defino os objetivos estratégicos, as diretrizes, o foco e as estratégias macro, eu vou para o detalhamento do plano de ação. Nós vamos fechar esse plano de ação para o marketing, comunicação, comercial, administrativo, financeiro, produção e desenvolvimento de projeto, RH e pessoal. Aí nós vamos descrever o que eu preciso trabalhar nas ações. Percebe que o planejamento estratégico, assim, seria como se você estivesse fazendo o projeto arquitetônico ele que dá as diretrizes. O projeto arquitetônico não é que desdobra nos projetos complementares para depois vir todos os demais projetos até a gente chegar para iniciar a obra. Então, o planejamento estratégico é para vocês da mesma forma o projeto arquitetônico. Então, ele dá todas as diretrizes para a gente. Então, agora, a partir daqui, a gente vem estruturando o que eu preciso fazer em cada uma das áreas. Percebe? Consegue fechar agora o raciocínio de onde nós temos que chegar até o final do nosso trabalho? E essas questões, assim, vocês é que vão citar e eu vou ajudar vocês no fechamento desse raciocínio, na coerência, na organização dessas ideias, para que a gente feche o ano de 2023 com a certeza de um 2024 e os próximos 5 anos de muito crescimento e expansão. E assim, vocês não sabem o quanto isso, a gente tem a experiência de trabalhar isso em várias empresas, dos mais diversos segmentos, e principalmente também no segmento de vocês, com alguns consultores e que a gente trabalha, como que isso fica claro. E a gente depois faz esse alinhamento com toda a estrutura da empresa, se for você, mais 1, mais 2, 3, 4 pessoas, a clareza, e como é que a gente vai fazendo esse acompanhamento, esse follow-up aí com a empresa, com as pessoas, reuniões periódicas, a clareza quando você define essa visão estratégica com eles e a gente vai desdobrando isso em ações e vai fazendo esse acompanhamento, vai dando clareza para as pessoas, o que eu exijo de cada uma deles, o que cada pessoa tem que contribuir e a gente fazendo esses fechamentos, esses acompanhamentos, que muda, por exemplo, vamos fechar o primeiro trimestre. Aí a gente viu como é que ficou a performance. Se eu quero crescer em 50% com lucratividade, aí eu faço uma análise. Quando que fechou o meu primeiro trimestre? Cumprir as metas? O que eu preciso fazer? Eu preciso contratar mais gente? Eu preciso melhorar mais a efetividade, a agilidade, minha produtividade? Os retrabalhos que eu tenho nos projetos? E aí você começa a ajustar uma série de ações que é decorrentes do que você estabeleceu. Porque esses indicadores é que vai sinalizando. Então, por isso que a quantificação disso é onde a gente consegue tangibilizar aonde nós queremos chegar. Eu sempre falo assim, por exemplo, toda a visão do negócio, aonde que você vê? Lá no financeiro, mas não é só no financeiro, porque aqui a gente vai refletir como é que está a parte de
produção. No comercial, a gente não olha só projetos fechados, a gente tem que olhar o nosso funil, começa lá em cima na prospecção, depois quantas propostas você encaminhou, dessas propostas quantas foram fechadas, dessas fechadas quantos projetos você tem em andamento, quantos projetos estão entregues. Então você tem que trabalhar todo esse processo comercial, essa sistemática de vendas, né? E aí você começa a ver que o tempo que você vai gastar, se você faz o comercial, se você faz o financeiro, se você faz a produção, você começa a dividir o seu tempo. Eu preciso tirar um tempo para fazer comercial, eu preciso tirar um tempo para fazer a produção, a execução, e eu preciso também ter um tempo para eu fazer o financeiro da minha empresa. E à medida disso você vai vendo como você pode trabalhar menos e melhor e de uma forma muito mais orientada por uma gestão de resultados. Então, o que a gente precisa colocar isso em mente é essa gestão de resultado. Mas para isso, eu preciso desse direcionamento para ver como é que está a minha performance e acompanhando isso trimestre, mensalmente, semanalmente, diariamente. Ok? Consegue ver essa clareza que nós precisamos colocar aí para vocês? Esses números, esses dados, eles são fáceis, estão na cabeça ou estão organizados? Vocês têm isso na empresa? Como é que está? Vocês conseguem ter esses históricos para a gente poder analisar isso nos nossos encontros que a gente vai fazer? Não tão organizado, mas dá para ir... dá para... resgatar isso aí, né, Danilo? Dá para ir catando os carros. Isso. Mas é assim mesmo, a gente vai pegando as peças, vai organizando. Cria a versão 1.0, depois a gente vai para 2.0, 3.0, é assim que a gente vai desenvolver, Danilo. Isso é muito importante, a gente estar com esses dados para transformar em informações para direcionar vocês nas tomadas de decisões, né? Se já tem isso, nem que seja de uma forma mais desorganizada, mas já tendo esse histórico, ele já nos ajuda a fazer uma análise para a gente estabelecer as nossas premissas e diretrizes para expansão do negócio, ok? Bom, aí a gente entra na parte do orçamento estratégico. Então, o que é esse orçamento estratégico? Baseado, a gente faz essa parte financeira, gente. O DRE, ele é o demonstrativo do resultado do exercício. O que é isso? É tudo que você vendeu, né? Vocês devem ter visto isso lá no curso de financeiro que vocês fizeram, né? Essa apuração do demonstrativo de resultado. É o faturamento da empresa, menos todas as despesas estratificadas e lá na lucratividade. Essa apuração aqui, a gente precisa desse histórico para a gente fazer essa projeção de crescimento. Se eu quero crescer 50%, se eu faturei X, eu vou faturar X, 1,5. E aí, a carga dos impostos, aí a partir daí a gente faz toda essa estratificação. Quanto que eu gasto nas despesas e quanto que isso vai sobrar no final, que eu delimitei também que eu quero ter um objetivo estratégico de lucratividade, tá? E aí, a partir daí agora, né, essa aqui é a última parte que a gente fecha junto com vocês aí. Aí vem toda a parte do comercial, que depois eu vou entrar com vocês. Vou abrir agora para vocês, gente, o material prático aqui, porque agora, dentro daquela página na estratégia, então nós temos que trabalhar esses pontos. Vou abrir agora. Eu mandei para a Carolina, não sei se vocês conseguiram avaliar. Eu vou mostrar para vocês o modelo e vocês receberam a planilha em branco. O material, além daquele que foi mandado, agora a gente entra num outro material, que é esse aqui. O que nós vamos trabalhar? Nessa matriz, esse foi o material que vocês receberam hoje no grupo. Primeira coisa, vocês lembram que na aula passada, vocês fecharam a SWOT? Vocês fecharam o que são os pontos fortes, os pontos fracos e tudo. Agora nós precisamos fazer, né, todo esse direcionamento. Então nós vamos trabalhar a SWOT de vocês. Lá vocês só marcaram, pontuaram. Mas agora nós precisamos listar esse ponto.
coloquei esses tópicos aqui para vocês, para a gente poder, porque isso aqui são as áreas da empresa que precisam ser trabalhadas. Aqui vocês vão pegar e transcrever lá do material daquela análise que vocês fizeram, quantos pontos fracos vocês obtiveram e quantos pontos, deixa eu diminuir aqui, conseguir abrir aí, né, o material. E a gente só diminui um pouquinho aqui. Tá? Isso. Aí nisso aqui agora, parte de exercícios. Vocês vão daquela matriz lá definir quantos pontos fracos você chegou, quantos pontos fortes você chegou. E a partir daí você vai definir essas áreas aqui, o que você precisa, o que você tem de ponto forte na área estratégica, da visão estratégica. O que eu tenho em gestão e liderança? Você vai colocar no organizacional, na parte de informações, sistemas de informações gerenciais e na parte TI, financeiro gerencial, administrativo financeiro. Se tiver mais áreas aí, gente, aqui talvez logística e compra, marketing, vendas, aqui eu vou colocar, acrescentar, seria a parte de RH e pessoal, parte de estrutura. Aqui a gente pode pôr a área de desenvolvimento de projetos, né? A gente pode acrescentar aqui nessa parte aqui depois do marketing e vendas, a gente pode pôr desenvolvimento de projetos. É a área de produção de vocês. Ao invés de a gente deixar como logística e compras, o que vocês acham? Desenvolvimento de projetos aqui, poderia acrescentar aí, né? Ok? Tem mais alguma área que precisa ser colocada, que eu não coloquei aí? Estratégica, né? Gestão e liderança, organizacional, financeiro e gerencial, administrativo financeiro. Tem mais alguma área específica? Tecnologia. Essa parte tem aqui a parte de tecnologia, né? O que mais? Logística e compras. Parcerias, né? Aqui a gente pode mudar esse termo de logística e compras por parcerias, né? Exatamente. Oi? Pode ser. No lugar de logística e compras, a gente pode pôr parcerias, né? Marketing, venda, desenvolvimento de projeto, RH e pessoal e parte de estrutura. Michel, sabe o que faltou? Oi? Gestão de tempo. Gestão de tempo, né? A gente pode... Aqui, nós podemos pôr, às vezes, a gestão do tempo dentro da questão estratégica. Dentro, por exemplo, ela pode ser considerada não como uma unidade, ela pode ser um item da visão estratégica, entendeu? Um ponto a ser ou um ponto forte ou um ponto a ser melhorado, ao invés de ser uma área. Porque aqui a gente está falando das áreas de atuação dentro da estrutura da empresa. E a gestão de tempo, ela pode ser uma questão... lá dentro, um ponto a ser colocado dentro da visão estratégica, que inclusive foi uma dor que você colocou lá no início, lá pra gente. É verdade. Lembra que você colocou isso? Eu listei, tá? Depois no material que eu vou mandar, as dores que vocês foram colocando, eu tentei depois relembrá-las, pra gente lá no início, no final, ver, né, de vocês, gestão de pessoas, né? Ok, gente? Essas áreas. Agora, o que vocês vão fazer? Daquele material que a gente fez lá da aula passada, que vocês pontuaram o que é ponto forte, o que é ponto fraco, vocês vão escrever. Aqui nós vamos descrever o que são meus pontos fortes que eu tenho em relação à estratégia. Eu tenho uma boa visão estratégica. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu trouxe um exemplo. Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, dessa empresa. Essa empresa apresentou 69 pontos fracos e 15 pontos fortes. A crítica também, tá vendo? Aí, o que ela apresentou? Ela disse o seguinte, que no planejamento estratégico dela, orçamentário, estudo de viabilidade para investimentos. Então, ela considerou isso como um ponto fraco dela, certo?
Direcionamento e foco na expansão do negócio. Também. Orientações de resultados por cento de resultados, unidade estratégia de negócio. Ela diz que é um ponto a ser melhorado. Os controles gerenciais e o sistema de informações gerenciais, poucas reuniões sistematizadas de acompanhamento de resultados e avaliação da equipe, falta de uma definição clara das funções, atribuições e responsabilidade da diretoria, gerência, coordenação, operação e suas respectivas autonomias. Isso foi o que, dentro da visão estratégica, ela colocou como ponto fraco, pontos a serem melhorados. Na parte de gestão e liderança, diretoria com sobrecarga e multitarefa sem disponibilidade para atuação em nível estratégico gerencial. Gestão por reação, não por planejamento ou busca de objetivo estratégico. Tecnologias e ferramentas de gestão. Falta de reuniões sistematizadas, tá vendo que tanto no estratégico quanto na gestão e liderança, ela repetiu. Falta de reuniões sistematizadas para avaliação dos resultados em cada área. Falta de comunicação e integração entre as áreas, engenharia, obras, comercial e financeiro. Estrutura de back-office, TI e marketing. Olha, já entrou na área de comunicação interna e externa. Aí vem a parte de processos, normas e procedimentos operacionais descritas, mas não implementados, comprometendo compliance. Muitos procedimentos adotados por cultura e não há formalização e monitoramento. Falta de um sistema de informação integrado e utilização de ferramentas independentes, Trello, planilhas no Excel e outros. Falta de um responsável de TI para apoio a toda a empresa, não possui organizadas informações gerenciais para tomada de decisão por área e aí dentro do financeiro ela colocou ter um gestor financeiro especializado e com dedicação exclusiva para realizar a gestão estratégica e financeira do negócio. Análise de investimentos. Análise de investimento e aplicação do capital de giro disponível. Qual é o porte dessa empresa? Oi? Qual é o porte dessa empresa? Essa empresa, hoje ela no porte médio, né? E ela tem sistema muito bem, um bom sistema, né? Porque nesse segmento de construção eu conheço alguns. E ela tem um sistema especializado em coisas, mas com muita dificuldade, tá vendo? Ela tem sistema e não está organizada as informações. Encontrei maior dificuldade nela lá de organizar. Então percebe que essas dores parece que repete. Por isso que eu falo para vocês, as dores só mudam de endereço. Às vezes eu pego, por exemplo, eu tenho uma empresa aí que eu atendo no segmento de construção que é mais de 500 funcionários, essa construtora. E como tem outras, o que a gente percebe? O que a gente vive lá nessa empresa, que tem todos os recursos de pensar, ela tem estrutura, ela trabalha para uma multinacionais, ela atende clientes que exigem um compliance muito grande, e mesmo assim, muita dificuldade, muito turnover alto, né, muitos problemas que a gente enfrenta. Então, os problemas só mudam de endereço. Aí por isso que assim, o desafio nosso é justamente a gente tentar, a partir dessa visão e desses pontos, a gente estabelecer as ações que precisam ser melhoradas. E aí vem, né? Isso aqui é do segmento de construção. Aí vem administrativo financeiro, focado na operação, contas a pagar e receber, lançamentos poucos consistentes, falta de um cadastro e crédito estruturado para acompanhamento, falta de um departamento de cobrança e política de cobrança, e assim por diante. Ela listou todos esses pontos e é o que nós temos que fazer agora na parte aí de vocês, certo? Aí na parte de marketing e vendas, olha, as dores dela. Política comercial clara e objetiva, recebimento de valores deverá ser realizado no departamento financeiro, quanto a receber, foco do gestor comercial na atuação comercial e repassar atividades administrativas para o departamento administrativo financeiro, sistematizar a gestão de vendas, enfim. Então,
Se for, tá vendo tanto de coisa? Foram 69 pontos listados nessa empresa. E aí vem o que ela tem de pontos fortes, o que ela colocou como os pontos. Ó, visão, credibilidade e tempo de mercado da empresa, visão empreendedora, experiência no negócio, gestão atual motivada e focada nas melhorias em todos os aspectos, clima favorável a novas mudanças, na parte de marketing, conhecimento do ramo de atuação, regiões de atuação, carteira de clientes, implementação de novas ferramentas de gestão e afins, melhoria na margem de contribuição dos produtos vendidos, na parte de pessoal, cooperação da equipe, maior apoio à equipe interna, gerencia, dá muito apoio aos vendedores e assim por diante. Então, e aí o que ela listou como oportunidades? Ó, setor imobiliário otimista diante do cenário atual, diversas tecnologias disponíveis voltadas para o setor, políticas de acesso à linha de crédito, mercado comprador e de investimento, poder de barganha de clientes, normativa aprovada pelo governo, Minha Casa Minha Vida. Enfim, então, gente, esse aqui é um exemplo do que vocês têm que preencherem agora nesse material que eu mandei para vocês. Vocês vão pegar daquilo que vocês avaliaram e trazer para as áreas, para a gente poder fazer o desdobramento nas ações que são necessárias. Consegue fazer essas análises, né? Por área, assim ficou melhor para vocês estruturar as ideias, né? Porque a partir daí a gente consegue já direcionar para cada um daqueles pontos de melhorias, o que eu preciso fazer para os próximos anos, para que eu consiga atingir aqueles objetivos estratégicos, ser referência, melhorar meu network, as minhas estratégias. Aí depois disso, a gente fecha as posturas, que é aquilo que nós já fizemos isso na aula passada, só reforçando, que é uma postura ou de sobrevivência, ou de crescimento, ou de manutenção, ou de expansão, quando predomina, né, Lê? E aí a gente vai fechar, outro exercício que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Vou montar um mapa estratégico do negócio de vocês. Tá? Vocês receberam aí também? Os pilares da visão estratégica de vocês. Ela começa. Não tá aqui, peraí. Bom. Para vocês chegarem lá naquele raciocínio lá do objetivo estratégico, primeira coisa, trabalhar uma visão estratégica do negócio. De eu pegar e querer só apagar isso, eu preciso enxergar onde eu vou chegar nos meus próximos 5 anos. Então, para isso, vocês estão fazendo o planejamento e construindo essa visão estratégica. É o primeiro ponto. Trabalhar uma cultura de gestão por cento de resultados, ou seja, como que está o resultado? Essa visão, seu trabalho, meu portfólio, qual que é o resultado que eu estou tendo? Faturamento, e lá embaixo, quanto que está sobrando para mim? Para crescer, para melhorar. Orçamento e indicador de desempenho por cento de resultados. Então, isso aqui são as premissas, a base da visão estratégica que vocês precisam experimentar dentro daquela visão, da missão, da visão, dos fatores-chave de sucesso, a construção daquilo lá, a gente trabalha isso aqui. A partir daí, vem capital humano. Por que o capital humano? Não adianta eu pensar em que vou crescer se eu não tiver recursos para isso. Pessoas, você primeiramente, toda a sua equipe que trabalha com você. Priorizar o desenvolvimento e capacitação da estrutura de pessoal para atuar em cada centro de resultado nos níveis de estratégia operacionais. Eu tenho estagiários, tragam eles fazem parte, desenvolvam, faz todo esse desenvolvimento. Então a primeira coisa é o direcionamento estratégico organizacional, força de trabalho capacitado e preparado. É a primeira base aí do projeto de vocês, né? Aí, a partir do momento em que eu tenho, claro, aonde eu quero chegar nos próximos 5 anos e a minha visão financeira, como é que está isso estruturado em termos de resultados, eu vou para o nível
eu vou para a parte da perspectiva interna. O que eu tenho que fazer internamente na minha empresa? Eu preciso, primeiro, ó, o item 3, tá seguindo, o mapinha, tá vendo o mapa? Aí depois que eu desenvolvi a visão estratégica e nas pessoas que eu preciso estar junto comigo nesse alinhamento estratégico, eu venho com a perspectiva interna, faço uma reestruturação organizacional, aí por isso que a gente vai montar o organograma de vocês, funções e atribuições, cargos e salários. Aí a gente vem com a parte de organizar isso. Como é que tá? Eu sou aqui, estou lá em cima, sou o diretor, o dono da empresa, mas aí eu tenho o comercial, eu tenho o financeiro, eu tenho a área de projetos. É o organograma de vocês. E aí, a partir daí, a gente define quais são as funções, mesmo que você às vezes faz lá o comercial, você faz o financeiro, faz projeto. Mas você tem às vezes pessoas que te auxiliam na execução de projetos. Aí você faz a definição, a formalização e implementação dos processos para cada uma dos centros de resultados. Aí, como é que eu vou fazer desde o momento que eu capto um projeto até eu fazer a entrega? Os processos, como é que isso funciona, né? O meu comercial, como é que eu faço o trabalho de vendas, né? Depois que eu fechei um contrato, como é que ele entra para a parte de execução? Como é que eu faço esse alinhamento com o meu cliente e traduzo isso para eu e outras pessoas que vão desenvolver isso comigo, né? Esse processo. Amanhã essa pessoa não está mais comigo. Eu já tenho os processos descritos. Chega novas pessoas, ela vai seguir isso, porque se cada um chegar e quiser fazer do seu estilo, não funciona. Você precisa definir esses processos, essa organização. E aí vem a consolidação e maximização da utilização dos recursos, né? O meu sistema, qual que é? Se eu tenho lá um sistema lá na empresa, eu vou trabalhar isso. Implementar em cada centro de resultado a cultura empreendedora orientada para resultados. O que é isso? Mesmo que eu atendo só uma linha, um segmento, eu preciso fazer uma análise se aquilo ali está me dando o resultado que eu espero, certo? Dentro às vezes eu trabalho com 2 áreas, eu preciso analisar cada uma delas e depois o total. Ou se eu trabalho isso por projeto, você pode analisar isso por projeto, por segmento, por cada nicho. Então, essa visão de centro de resultado, você precisa ter essa visão de, não, eu tenho só uma fonte de receita dentro da minha empresa, então é o seu centro de resultado. Se eu tenho mais de 1, 2, 3, isso a gente chama de centro de resultado. É aonde que entra a receita e que paga suas contas e que consegue fechar isso, ok? E aí o item 5, eu preciso ampliar o portfólio. Ampliar o portfólio, se eu quero aumentar, eu vou colocar um serviço novo na minha empresa. Lembra lá da estratégia quando eu falei lá atrás? Aqui é uma forma, ampliar esse portfólio de produtos e estoque com preços mais competitivos e qualidade. Aí, aqui entra na estratégia de expansão, dentro ainda da perspectiva interna. Crescimento, novos empreendimentos, instituição, investir em fortalecimento da marca e do centro de resultado, um plano de comunicação. Aí vem a parte do marketing, que vai dar essa sustentação. E aí você vai para a parte da perspectiva do cliente. O que eu quero trabalhar na perspectiva do cliente? Implementação da gestão de vendas, processo comercial e sistemática de vendas. Gerar valor agregado e nível de serviço a cada cliente como diferencial competitivo, trabalhar o pós-venda com uma proposta de valor, produtos e nível de serviço com qualidade, ética, compromisso e profissionalismo, até eu conseguir chegar no meu faturamento. Lembra quando vocês falaram de 50% lá atrás? Então, nós vamos montar esse mapa estratégico, que aí eu vou definir o meu faturamento, quanto vai ser minhas despesas operacionais, qual a minha margem de contribuição, qual o meu EBITDA e qual o meu lucro. Esses indicadores. Nós precisamos, essa é a ideia, vocês fecharem isso para vocês depois desdobrarem toda a parte, detalhando cada um disso aqui. Então, a gente precisa fechar essas premissas de cada negócio de vocês. Esse é o mapinha do planejamento estratégico, que é lá do BSC, Balance Score, que a gente usa. É uma ferramenta simples, mas assim, ela traz pra gente uma visão de tudo onde eu tenho que mexer, depois que eu faço essas análises.
Dá pra gente fechar? A gente consegue trabalhar isso? Ou tá muito distante? Eu trouxe esse exemplo para vocês verem, para vocês depois trabalhar de vocês e eu ajudar vocês. Por isso, quando eu falei para vocês que 1h30 às vezes ficaria pouco, aí eu vou dividir em cada empresa de vocês 1h30 e depois 1h30. 1h30 para eu conseguir ajudar vocês, o que tiver de dúvidas, e depois 1h30 para a gente fechar isso. No final eu quero fechar isso aqui com vocês. É nossa meta aí do nosso trabalho, essa clareza, fechar esse mapa. Por isso que a gente tem que ser bem assim, ver agora, vocês já começaram a fazer esses pontos e tudo pra gente poder, porque se não dá pra gente construir isso juntos. Por isso que eu trouxe um exemplo aqui para vocês, justamente para poder ficar mais claro. E muitas coisas é muito parecida, né? Assim, que eu falo assim, isso, como as dores são parecidas, às vezes ela muda só de... É muito parecido quando a gente fecha o planejamento de uma empresa com outra. As dores, como elas são parecidas, elas acabam tendo os pontos fracos parecidos. Aí depois, ó o que nós temos que construir logo em seguida. A visão estratégica, o plano de ação, organograma e os fluxogramas. Agora é a parte 2 do trabalho de vocês. A gente fez aquela parte 1, que foi mais conceitual, mais filosófica, mais de pensar, de visão, de missão. Agora a gente entra na parte efetiva do planejamento, que é a parte estratégica e dos planos de ações. Agora é arregaçar as mangas mesmo, a gente trabalhar isso de uma forma mais específica. Aí, no comercial, eu vou trabalhar com vocês nas próximas... Vocês têm duas... no comercial, eu vou trabalhar a visão do comercial. Agora, eu não vou conseguir entrar, às vezes, no detalhamento financeiro, não vou conseguir entrar no detalhamento de gestão de pessoas, outras áreas. Porque dentro do nosso escopo, a gente trabalha o planejamento estratégico e a visão comercial. E com o Botelho, vocês fechariam essa parte do que eu estou falando, porque tudo que nós vamos trabalhar nessa questão estratégica, o Botelho vai resgatar isso aqui com vocês. Por isso que eu até pedi a Carolina para a gente ter uma conversa antes do treinamento e tudo, porque é importante vocês mostrar que vocês já estão com o planejamento definido para que ele trabalhe com vocês o desdobramento comercial. Mesmo que eu vou trabalhar algumas questões aí da questão do planejamento comercial com vocês, mas o trabalho com ele me parece que pela experiência, vivência que ele tem na área ele é arquiteto, vai falar mais próximo dessa linguagem de vocês. Eu acho que é esse ponto, né, que vocês têm interesse com vocês. Mas aí é importante a gente já estar com isso aqui construído e alinhar isso, para ter uma sinergia. Aí entraria a parte do financeiro também, que seria bom ter feito assim depois desse trabalho com a gente, né? Mas aí o que foi o custo do financeiro, vocês vão aproveitar aqui agora, nessa parte do orçamento, da questão do DRE e tudo. Ok? Aí, vamos fazer o seguinte agora, tarefa de hoje é descrever a SWOT de vocês. Nós precisamos fechar essa SWOT naquele formulário que eu mandei para vocês, não que eu mandei semana passada, aquele já, a parte 2 que eu passei hoje. Quando agora, 18 horas? Isso. Consegui imprimir. Você vai ter que imprimir, né? Eu tinha saído, eu não consegui. Então é aquele lá que vocês vão trabalhar ele para fazer isso aqui. Que é isso aqui, ó. Kleber. Esse aqui, ó. Isso. O que precisa agora é ver. Eu tenho que cruzar essas informações. Isso, você vai descrever. Aí você vai olhar para a questão estratégica, o que são os seus pontos fortes, o que são os seus pontos fracos. A parte de gestão e liderança. Mesmo que a empresa, Kleber, igual a sua, você está... É sozinho. É só, mas eu empresa, e começa com eu empresa para você amanhã, tá? Deus me ajuda a mercadar na sua casa. Isso, aí você tem os parceiros que desenvolvem, né? Eles fazem parte desse processo aí com você. Eles não estão lá na empresa, mas são prestadores de serviços, né, na sua empresa. Faz parte disso aí, o gerenciamento dessa equipe e tudo. Ok?